Olá, amantes da música brasileira, começando mais um Analisando a Letra para vocês e eu acho que vocês estão percebendo, estamos num cenário novo. Pois é, agora os programas vão ser por aqui também, vocês já estão acostumados a assistir as entrevistas por aqui e o programa aqui também será neste cenário. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Caetano Veloso e a sua participação no Enem. Mas antes, aquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Também considere ser membro aqui do canal, que apesar de a gente estar com a estrutura legal agora, ainda precisamos lucrar e ainda mais por causa da audiência que está cada vez mais difícil. Ajude o YouTube a nos ajudar deixando o seu like, tá bom? E Caetano Veloso esteve lá no Enem, né, com duas canções, Alegria, Alegria e a canção Anjos Tronchos, que é do novo álbum Meu Coco. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o Enem, né, porque o próprio Caetano Veloso, ele pegou as questões lá e ele mesmo falou que as 4 alternativas, 5, sei lá, ou mais, todas elas estavam certas, né, a música dele tocava em todos aqueles pontos que eram citados, né, e isso chega numa crítica que na verdade, já tenho há muito tempo com relação a essas questões de Enem, de vestibular, enfim. É muito subjetivo muitas coisas ali. E às vezes vejam como até o autor percebeu que, porra, muitas coisas ali tinha de fato. Então fica um pouco arbitrário. Mas não é isso que eu quero falar não no vídeo, não é essa questão não. Eu quero falar um pouco sobre Alegria, Alegria e um pouquinho sobre o Anjos Tronchos, né? Uma mini análise de letra aí dos Anjos Tronchos para você que fez o Enem. Mas é óbvio que aqui tem uma armadilhazinha para quem já acompanha o canal há algum tempo. Eu já analisei Alegria, Alegria, então eu vou deixar no card para você, que agora eu acho que é para cá. Acho que é isso mesmo, é para cá. Então, a gente já tem a análise do Alegria, Alegria, você pode ir lá e se esbaldar, porque a gente já tratou daqueles versos naquele vídeo que já é um pouquinho antigo, é um vídeo bastante visto, e depois do Enem, inclusive, eu percebi que deu um boost nele lá, o pessoal viu bastante, para tentar lá ver o que acertou, o que errou, do que a letra falava, enfim. Mas a gente tem também aqui a análise do Meu Coco, que é onde a música Anjos Tronchos, que é a outra música que também estava no Enem, ela está inserida, né? Quando saiu o disco Meu Coco, eu também fiz uma análise do álbum, né? Dando nota, aquelas críticas que a gente fazia antigamente e que está pensando em voltar se tiver audiência, evidentemente, né? Então vamos falar um pouquinho de Anjos Tronchos, uma crítica do Caetano Veloso a esse capitalismo selvagem, a esse povo de bolsa de valores, esse pessoal que coloca o dinheiro à frente de tudo, mas ele concatena ali também com uma crítica, ou sei lá, um ensaio sobre a atualidade, né? Relembrando Zygmunt Bauman, o mundo líquido, as redes sociais e como a gente está se diluindo cada vez mais. Então vamos tratar um pouquinho dessa letra, lembrando que Caetano Veloso é muito difícil porque ele não fica num tema só, não é? Tem muitas coisas que ele está falando ao mesmo tempo aqui, por isso mesmo que na própria questão do Enem, ele fala lá que, olha, isso aqui tem também, isso aqui tem também. Caetano Veloso, ele tem muitos temas no mesmo texto, mas em Anjos Tronchos predomina a crítica ao capitalismo, a crítica à busca do dinheiro pelos senhores do Vale do Silício, que ele fala explicitamente na canção, e pelos líderes que esse tipo de conduta tem gerado. E também fala um pouquinho sobre as redes sociais e o mundo líquido, toda a modernidade líquida que é trazida a partir disso, tá bom? Então vamos a cada verso aqui, eu estou com meu celularzinho aqui para trazer verso a verso. Ele começa a canção dizendo: uns anjos tronchos no Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, né? Olha, vejam só que ele aqui começa falando dos Anjos Tronchos, né? Que é o título da canção, e ele fala uns, né? Não é os, é uns anjos tronchos do Vale do Silício, né? O Vale do Silício é aquele local, né? Para quem assistiu aí o Lobo de Wall Street, conhece muito bem a conduta desse pessoal que
vive nessa coisa, nessa especulação de dinheiro e tal, esse vício na economia, esse mundo que gira através de uma espécie de casa de apostas do mundo da Bolsa de Valores, né? Qualquer coisinha que acontece, a especulação de mercado muda, você tem que mudar todas as suas ações. Então, Vale do Silício é onde tem todo esse pessoal aí e que a gente fica admirado como eles ficam nesse mundo fechado deles e que o Caetano Veloso aqui chama de anjos tronchos, e aqui ele fala desses que vivem no escuro em plena luz, ou seja, por mais que tudo esteja iluminado ao seu redor, ele coloca esse pessoal como um pessoal meio das sombras, assim, meio pessoal meio triste, meio pessoal meio, né, e não tem ali muita alegria, muito jeito de viver. E ele vai trazer aqui algumas contraposições do porquê que ele está falando que esses anjos tronchos do Vale do Silício, que sim, tem muita grana, é um pessoal ligado à economia, mas por que que eles são anjos que em plena luz vivem na escuridão? Continuem aqui com a gente, olha só. Aí ele fala, disseram, vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Olha que sensacional, né? Aqui ele fala que os anjos tronchos disseram, olha, vai ser virtuoso no vício. Virtuoso é a pessoa que compreende muito bem alguma coisa, ou seja, uma pessoa virtuosa em piano, ela vai debulhar o piano, ela vai tocar o piano de uma maneira magistral, não vai ter dúvida nenhuma, ela domina aquela arte, né? Ser virtuoso em alguma coisa é dominar esta coisa. E aqui, veja que o Caetano Veloso fazendo uma brincadeira de palavra, ele fala que é virtuoso no vício, ou seja, eles são virtuosos nesse círculo vicioso que é de ficar voltando, se reiterando, se ligando em dinheiro, especulando mais uma vez. Eles são virtuosos em continuar na mesma e ter mais gana e sempre querer mais dinheiro. E aí ele fala das telas dos azuis mais do que azuis. Aqui ele começa a criar, sabe aquela coisa, isso é meio Black Mirror. É basicamente isso, as telas azuis são aquelas telas que nos hipnotizam, né? As telas azuis dos computadores, a tela azul da Bolsa de Valores, a tela que te faz ficar ligado. Essa tela aqui, não é que você fica sempre subindo a telinha, meio zumbi, digamos assim, e ele vai tratar ainda mais aqui sobre esse tema. Então, aqui nesse primeiro verso, ele já traz os dois temas centrais dessa canção dele, que é, de fato, falar sobre esse vício, sobre esse girar em torno da economia, girar em torno de especulação, que o pessoal do Vale do Silício tem muito, mas também fala um pouquinho sobre a tecnologia, que vai ser uma das questões que ele vai trazer aqui, porque ele vai trazer, como sempre Caetano Veloso faz, alfinetadas com relação à tecnologia, mas vai também nos mostrar a complexidade disso. Ele não está falando que a tecnologia é uma coisa ruim, ele vai mostrar faces boas da tecnologia. Olha como o Caetano é complexo, hein? Então ele vem aqui. Agora minha história é um denso algoritmo que vende venda a vendedores reais. Olha o verso do cara, gente. Vende venda a vendedores reais, né? Aqui tem um jogo de palavra evidente, né? Vende, venda a vendedores reais, né? Vender, venda, tá muito claro, né? Eles vendem aquelas vendas que você coloca no olho, né? Ele vende a venda e não faz você não enxergar mais nada. Tudo que você enxerga é totalmente bloqueado pelo que eles vendem, né? E eles vendem venda a vendedores reais. Aqui é muito interessante porque ele começa dizendo que, ó, agora a minha história é um denso algoritmo, né? Aqui ele começa a falar um lado negativo da tecnologia, que é o quanto a gente está dependente de algoritmos, né? Dependente do que aquele algoritmo vai te oferecer. Aquele algoritmo vai ler o que você faz e ele vai te oferecer outras coisas. Então ele fala, nossa, minha história agora está resumida a um imenso algoritmo desses que vende essas vendas. Então, são os algoritmos, são robôs que estão nos vendendo coisas, são os robôs que vendem vendas a vendedores reais. Os vendedores reais já são um segundo plano. O primeiro plano é esse algoritmo que vende essas ideias e acaba vendendo a gente. Olha quanto jogo de palavra. É por isso que esses caras caem no Enem, né? Neurônios meus ganharam novo outro ritmo, né? É muito interessante como o Caetano coloca as palavras também, né? Neurônios meus ganharam novo outro ritmo. Olha como ele desloca as palavras e fica muito mais interessante. E ele termina o verso falando e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Olha como esse verso é poderoso e olha como ele mostra a nossa atualidade, né? Neurônios meus ganharam outro ritmo, ou seja, a gente não está mais acostumado com alguma lentidão. Principalmente o pessoal mais jovem é muito
muito rápida, muito... os neurônios estão em outra velocidade, né? O algoritmo alterou o ritmo dos neurônios da atualidade, do pessoal da atualidade. E mais, e mais, e mais, e mais. E olha como ele reitera mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui ele brinca com a ideia, né? E lembrando da modernidade líquida, do Zygmunt Bauman, a coisa vai se diluindo, né? Você vai querendo mais, você não vai usufruindo com muita profundidade. E o mais e mais você vai subindo a tela. Mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu nem terminei de ver um vídeo, já subi, tem outro. E mais, e mais, e mais, e mais. Isso faz com que o nosso cérebro, né? A gente tem um novo ritmo, né? Dopamina em cima de dopamina, você fica maluco, 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 maluco. E daqui a pouco uma coisa minimamente mais lenta não vai ser mais viável para você. Você não vai mais conseguir usufruir aquilo de uma maneira, digamos, intuitiva, de uma maneira que você acredite que esteja legal para você. Você só vai se acostumar com coisas mais rápidas. Ou seja, o algoritmo fez com que os neurônios da atualidade tivessem um novo ritmo. E aqui ele segue, ó. Primavera árabe e logo horror. Querer que o mundo acabe-se, sombras do amor. É uma espécie de refrão que ele traz aqui. A Primavera Árabe, né, apesar de ser um evento recente, pouca gente... aliás, muita gente pode não lembrar, não é, foi aquela série de protestos ali no Oriente Médio e no norte da África, começando pela Tunísia, no ano de 2010, com relação à série de ditaduras que tinham naqueles países. Alguns ainda têm, né? Alguns têm ainda um governo totalitário, e que nesse período dessa chamada Primavera Árabe houve uma revolta dos países do Oriente Médio, da sua população, brigando, né, se levantando contra aqueles tiranos, né? E olha como aqui Caetano fala, Primavera Árabe e logo o horror, né? Ele coloca duas coisas em contraposição. É óbvio que ele está aqui colocando a Primavera Árabe como uma coisa positiva, e logo o horror faz parte desse novo ritmo, né? Faz parte dessa velocidade que a atualidade está se tornando, né? Então, quando ele fala que você tem uma coisa maravilhosa, protesto do povo, coisa que realmente tem muita propriedade, tem muita coisa pra gente se orgulhar, se emocionar e tentar lutar junto, e logo o horror. Quantas coisas, por exemplo, atualmente a gente tem uma guerra lá, né? Então, Caetano aqui tá lidando com essa velocidade, com esse algoritmo que alterou o ritmo de tudo, né? Olha que espetáculo, né? Sombras do Amor, ele termina aqui. E aqui ele continua, e aí teve pessoas que no Enem, por exemplo, reclamou de, tá muito enviesado politicamente, tá muito ideológico e tal, e digamos assim que nesse próximo verso, essas pessoas que falam isso poderiam chiar bastante, porque Caetano começa a dar uma alfinetada nesses líderes que surgem por causa dessas configurações de internet, de coisa muito super rápida e tal, e povo do Vale do Silício, economia ligada a uma espécie de internet rápida, notícias falsas no WhatsApp. Então ele fala aqui, ó, palhaços, olha como ele coloca, hein? Palhaços líderes brotaram macabros no império e nos seus vastos quintais, que ao verem impérios já milenares, munidos de controle totais. É obviamente que ele está falando aqui de líderes que surgiram por conta dessa configuração que ele está apresentando aqui. E aqui é claro que a gente pode citar muita gente, mas vamos citar os maravilhosos Donald Trump e Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Evidentemente que o Caetano está aqui fazendo uma crítica. Olha, por conta dessa configuração, temos aqui os palhaços líderes que brotaram macabros. É muito interessante, olha como a imagem é muito forte. Palhaços líderes brotaram macabros. Dá pra gente tirar um filme de terror, só imaginando, né, essa imagem que ele está propondo aqui. Então, imagine palhaços brotando, saindo do chão, palhaços líderes, né? Eles vão liderar vocês, mas eles são macabros. Essa é a imagem dessa ultradireita conservadora que surgiu no país desde então, no país, né, e no mundo, né? Foi brotando no mundo aí, e ainda parece que tem alguns países que, de uma maneira atrasada, ainda estão à mercê dessa onda, que em alguns lugares já passou, mas que temos que ficar atento, né? Então, assim, ele fala que surgiram, né, por conta dessas situações, surgiram esses líderes, que ao verem impérios já milenares, munidos de controle totais. Então, são pessoas que olham para o passado, né, e pensam em alguns governos totalitários e se imaginam sendo líderes nesses governos, não é? Então é muito interessante aqui o que o Caetano traz também. Agora aqui ele volta um pouquinho para o dinheiro, vejam só. Anjos já ou trilionários comandam seus bi-trilhões.
Aliás, comandam só seus mi bitrilhões. É muito importante eu falar a palavra só. Veja como um Caetano, aqui ele fala, olha, esses anjos mi, bi, trilionários, ele só consegue comandar os seus mi, bi, trilhões. Aí você pode achar que é até uma frase contraditória, né? Você fala, pô, mas Juscelino, calma aí, o cara tem milhões, tem bilhões, tem trilhões, e você vai falar que ele comanda só isso? É muita coisa. Então por que que o poeta tá dizendo pra gente só isso que ele comanda? Eles não comandam mais nada, não adianta vir conversar comigo, vocês comandam só os seus mi, bi, trilhões. Por que que ele fala isso? Aí ele continua aqui, e nós, quando não somos otários, olha o que o verso diz, e nós, quando não somos otários, ouvimos Schoenberg, Webern, Cage, canções. Veja, quando nós não somos otários, a gente ouve canções. Mas vejam só, parece que o Caetano está fazendo uma inversão. Quer dizer que aqueles caras que comandam bilhões, trilhões, aqueles caras que comandam a grana, eles só fazem isso. Mas a gente, quando não é otário, a gente ouve canções. Quer dizer, a gente usufrui cultura, a gente entende a situação, a gente entende o quão porco é esse tipo de bilhões, milhões, trilhões, digamos assim, né? O quanto é pequeno, o quanto é vazio, o quanto eles são anjos que no meio da luz, eles são anjos da escuridão. O quanto isso não vale nada diante de uma cultura de verdade. E os nomes que o Caetano põe aqui são nomes de, né? O Schoenberg, que é da dodecafonia, da música completamente diferentona. John Cage, né? Olha quem ele cita aqui, John Cage da música concreta, absolutamente maluco. Então, Caetano ele fala aqui, olha, pra você começar a entender o que eu tô falando, você tem que consumir algumas coisas, né? Você tem que entender o mundo que você tá, pra você perceber que esses mi, bi, trilhões são um bando de patetas que, no fim das contas, vão acabar no mesmo lugar que a gente. Mas vejam só, tem gente que acha que eles dominam o mundo. É uma palavra muito forte de Caetano aqui. E aqui você vê que ele começa a trazer essas coisas da arte, né? Aí ele brinca novamente com as telas dos computadores, com as telas dos celulares. Ele fala, ah, morena bela, estás aqui, sem pele, tela a tela, estamos aí. Veja bem, a morena bela, né, ele traz a imagem de uma morena bonita e tal, só que, digamos, aquela garota de Ipanema não tá mais na frente deles, tá numa tela, né, é uma tela que você tá passando e aí a morena bela já dá lugar para outra coisa. Então ele brinca também com isso e aqui ele continua brincando com o lance da tecnologia. Um post civil poderá matar, que é que pode ser salvação, né, um post civil, né, qualquer post bobinho pode matar, né, um clique pode matar. Uma notícia falsa pode matar. Notícias falsas podem matar, né? A gente acabou de passar por uma pandemia que notícias falsas mataram. Posts vis, né? Um post viu matou, né? Literalmente. Então Caetano traz um pouquinho disso aqui e ele faz aqui uma exclamação de, olha, o que pode ser salvação pra gente, né? Ele se pergunta, né? Aí ele brinca com a ideia de armazenamento de dados, né? Que ele termina o verso falando que nuvem, se nem espaço há, nem tempo, nem sim, nem não. Sim, nem não. Olha que doideira, né? Nem nuvem, não há espaço para tudo isso, né? Ele brinca aqui com a ideia dessa coisa de salvar na nuvem, né? Logicamente ele brinca com a ideia da nuvem de fato e da nuvem digital, digamos assim, onde a gente guarda, armazena dados. E ele diz que, olha, a coisa está se diluindo, né? Não tem nem tempo, não há espaço, não tem nem tempo, a coisa não tem nem chão para você se firmar, não é? Você daqui a pouco tá vendo o vídeo, você passa para outro, aquele vídeo foi evaporado, você nem lembra do vídeo que você viu há segundos atrás e o nosso cérebro vai tendo um outro ritmo. É isso que ele fala nesse verso aqui, brincando novamente com a modernidade líquida, lembrando Zygmunt Bauman, esse filósofo, e ele fala nem sim nem não. Aí ele fala sim, nem não. Sensacional, né? E aqui nos últimos versos, Caetano fala o seguinte: mas há poemas como jamais, né? Ou seja, olha o que ele vai fazer no final aqui, gente. Ele trouxe um panorama negativo de tudo isso, né? E no final, ele vai dar alguns, como eu falei pra vocês, ele não dá só, ele é complexo, né? Ele não vai te dar só o que é negativo, ele vai te dar o ponto positivo da situação também. Então aqui ele vem, mas há poemas como jamais. O que é há poemas como jamais? Porque hoje, poemas podem ser criados por qualquer pessoa, postado em qualquer blog, postado em qualquer site que a mesma pessoa cria, postado na sua rede social. Há poemas como nunca, né? Ou seja, pessoas que eram restritas, artistas que precisavam de gravadoras, hoje podem fazer seu material, né? Ele vai falar um pouco disso no final.
né? Poetas que, putz, você tinha que ir numa editora, publicar e tal. Escreve na sua rede social, você vai ter um público que vai te consumir, talvez mais público do que te consumiria se você vendesse livros, entendeu? Então Caetano começa aqui também a falar, olha, diante de tudo isso, né, diante desse aspecto totalmente negativo, há poemas como jamais, né? Você pode encontrar poeta todo dia. Há poemas como jamais ou como algum poeta sonhou, né? Nenhum poeta sonhou que um dia isso pudesse ser possível. Aí ele fala assim, nos tempos em que havia tempos atrás, então nesse tempo havia um tempo atrás, ele brinca também com a ideia de urgência. Atualmente a gente está com a ideia de urgência, a gente não pensa no amanhã, a gente não pensa no antes, é a mesma brincadeira do Zygmunt Bauman, do mundo líquido e de que você fica na telinha ali, subindo, 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 não tem mais tempos atrás, né? Aquilo passou, aquilo evaporou. É os tempos atuais que estão mexendo com você e o seu ritmo do seu cérebro mudou absolutamente. E aí ele brinca com uma própria canção dele, né? É uma autorreferência. Ele faz muito nesse disco, Meu Coco, eu já tinha falado pra vocês lá no vídeo do Meu Coco. Ele faz referência a outros artistas e ele faz também autorreferências. Então aqui ele termina dizendo, eu vou, por que não? Eu vou, por que não? Eu vou. E a referência a Alegria, Alegria, que é a outra canção também que foi pro Enem lá, com esse verso final que todo mundo lembra, né? Que ele termina dizendo, eu vou, por que não? Por que não? Então ele brinca com essa ideia de, olha, a gente tem aqui, existiam tempos que havia tempos atrás, agora não tem mais. Então essa coisa do eu vou, ele brinca com não tem tempo atrás, então eu vou adiante, eu não vou negar essa realidade atual, eu não vou negar onde a gente está, não é? E aí ele termina com algumas outras referências a isso, a esse lado, digamos, positivos, e até dos anjos tronchos, olha só. Ele fala, uns anjos tronchos no Vale do Silício tocaram fundo o minimíssimo grão. Olha a palavra que ele usa, minimíssimo, é o superlativo de mínimo, é um minimíssimo grão, ou seja, eles foram até o talo do que eles podiam, né? E enquanto isso, né, enquanto eles estão ali perdendo esse tempo, esmiuçando o que não importa, olha como Caetano termina. Caetano, ele sempre brinca com a cultura pop de uma maneira muito perspicaz, foi assim desde a época do Alegria, Alegria. Ele citava a cultura pop de uma maneira desnuda, de uma maneira que até ultrapassa esse lance intelectual bobo, né? E aqui ele termina dizendo, enquanto os anjos tronchos do Vale do Silício tentam lá o minimíssimo grão e tal, enquanto isso nós nos perguntamos no início, e Miss Eilish faz tudo do seu quarto com o irmão. Ele termina a canção citando Billie Eilish, que é a cantora que começou a fazer o seu trabalho ali no quarto com o irmão. Então ele fala, olha onde a tecnologia leva. Hoje, uma artista pop de um grande sucesso começou fazendo suas coisinhas ali com o irmão. Coisa impossível anteriormente. Então Caetano, ele fecha o ciclo da letra dele aqui, trazendo outro aspecto positivo, como eu falei lá. Ele fala que hoje você é um poeta, que você pode publicar em qualquer lugar, e você pode começar seu trabalho começando do seu quarto com o irmão e se tornar Miss Eilish, como ele chama aqui, Billie Eilish, e se tornar uma artista pop. Olha o tanto de coisa que tem numa canção, olha a miscelânea, né, que tem numa canção do Caetano. Eu não sei se essas questões foram para redação ou qualquer coisa assim, porque se foi, tem muita coisa para você explorar a partir dessa letra de Caetano. É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, se deixar o seu like, ajuda a gente pra caramba e considere ser membro do canal também. Eu quero que vocês deixem nos comentários a sua interpretação, lembrando que uma interpretação de letra, ela pode ter, né, diversos caminhos e você pode ter tido outro caminho, outros insights, outras referências. Então, o espaço aqui dos comentários estão para vocês, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.